Agora, neste problema aqui, cujo título é somar linhas e colunas da matriz, e tem um enunciado que fala o seguinte, né? Elabore um programa que leia uma matriz de dimensão n por m, né? De inteiros, e calcule a soma dos elementos de cada coluna e de cada linha. O programa deverá exibir os resultados da soma das colunas e depois das linhas, nessa ordem. Os dados de entrada serão fornecidos com a estética padrão de matriz, conforme o exemplo a seguir. Então ele especifica aqui que na entrada ele vai esperar a quantidade de linhas da matriz, né, número inteiro, a quantidade de coluna da matriz, número inteiro, e os elementos da matriz, que vão ser números inteiros. Esses elementos vão ser digitados ali conforme a estética padrão de matriz, né? E na saída, só imprimir sequencialmente os valores da soma das colunas na mesma linha, né? E depois os valores das somas das linhas, na mesma linha também. Aqui no exemplo, para ficar bem claro, né? Ele colocou, ó, na mesma linha, né, que ele vai esperar a quantidade de linhas da matriz, depois a quantidade de colunas da matriz, e aí o usuário vai digitar, ó, os valores da matriz, ó, com a estética da matriz, ó, linha, 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 coluna, 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 né? E na saída, ele só vai imprimir, ó, o somatório das linhas, né? Na verdade, das colunas, né? Ou seja, ele vai somar todas as colunas aqui, ó, e vai colocar, ó, cada coluna, né? A correspondência. E depois cada linha, né? Somando nessa ordem aqui, ele vai imprimir aqui embaixo. Então eu vou mostrar agora o esboço que eu vou utilizar para resolver o problema. E já no início eu delimito as variáveis que eu vou estar utilizando. Que eu vou chamar conforme ele sugeriu ali, mas quem quiser pode colocar outro nome, mas eu prefiro assim. Que ele vai usar uma variável n, né? Do tipo inteiro, que vai servir para delimitar a quantidade de linhas da matriz. O m, outro inteiro, né? Para delimitar as colunas. E eu vou chamar a variável matriz, que para mim poder estar acessando todos os elementos de uma lista, né? Que eu vou estar abstraindo ela para ela ter o formato de uma matriz, né? A mesma matriz que se trabalha lá na álgebra linear. Então, para os comandos de entrada, né? Bem simples. O n eu vou usar o int input, né? O m o int put, né? Mas como o n e o m vão estar na mesma linha, né? Eu vou usar o comando map, né? Para receber os dois valores numa linha só, como ele mostrou no exemplo. A matriz eu inicializo ela dizendo que ela vai ser uma lista vazia, né? Só que à medida que eu for executando cada linha que o usuário digitar, né? Eu vou acrescentando uma lista dentro da outra, que vai ser uma lista de lista, né? Que no final das contas, usando o comando append aqui, né? Ele vai acabar se transformando, né? Abstraindo em uma matriz de duas dimensões, né? Que é o caso aqui. Aí ele vem aqui para estudo de repetição aqui, que para j no intervalo m, né? Ou seja, j no intervalo de todas as colunas, né? Que vai de 0 até o m-1 aqui, né? Que vai estar pegando todas as colunas. Eu inicializo a variável soma em 0. E para cada i no intervalo n, né? Que é os valores das linhas, né? O soma vai ser mais igual, ó, a matriz na posição i e j. Porque, olha, o j vai estar fixo e o i vai estar rodando. Ou seja, eu vou estar pulando cada linha da matriz, né? Com isso aqui, ele vai pulando cada linha da matriz e aí ele vai somar aquela linha correspondente, né? Assim, o que vai acontecer? Ele vai somar aquela linha e aí ele vai imprimir o somatório daquela linha, né? Assim, ele imprime só um espaço para não ficar tudo bagunçado e volta lá para cima. Quando ele volta aqui, ele vai para a próxima coluna. Vai para a próxima coluna e faz o somatório de todas as linhas de novo. Só que agora das linhas da próxima coluna, né? Feito isso aqui, ele imprime e vai executando isso aqui a cada passo que ele for fazendo para cada coluna, ele vai somando todas as linhas que estão ali dentro. Aí, depois é só imprimir uma quebra de linha aqui, né, para ficar mais organizado, para não ficar imprimindo tudo colado. E aí ele faz o outro for aqui, que ó, para ir no intervalo n, né, ou seja, para cada linha, né, ele inicializa o soma no 0. E ele vai percorrer um j no intervalo de m, né, que é de coluna, ou seja, o i, que são as linhas, vão ficar fixo, né, e ele vai estar variando o j aqui e vai incrementando o soma para cada valor daquela coluna, né, naquela linha que ele fixou. Ou seja, aqui ele vai estar somando cada coluna, né, ele vai somar cada coluna e imprime o valor da soma, conforme ele tinha pedido e conforme a sequência que ele pediu lá no enunciado. Com a mesma lógica que ele usou essa estrutura aqui para somar as linhas, né? Aqui ele vai estar somando as colunas.
ele vai estar somando e já imprimindo de uma vez. Assim que ele somou uma coluna inteira, né? Ele vai voltar aqui, ó, vai para a próxima linha. Ele inicializa o soma no zero de novo, que como a variável só soma, ele já consegue, ó, rodar tudo, somar e imprimir. Sem complicação nenhuma, bem simples, né? Aí ele vai somar tudo, imprimiu e finaliza o programa. Esse é um pouquinho mais difícil para poder perceber, mas assim que você percebe que se você fixar um índice ali e for percorrendo o outro, como a variável só soma, você sempre inicializando ele em zero, você consegue somar tudo e imprime de uma vez. Bem simples, né? Então, vamos à implementação. No início, é só pegar o N e o M, né? Que são tamanho de linha e coluna, né? Tudo na mesma linha, né? Então, vou usar o comando map, né? Colocar int, que é o tipo de dado. Input, que é a entrada. Tira o espaço, né? Que é o split. E depois, eu recebo a matriz, né? Com essa estética aqui. Ou seja, o que o usuário vai fazer? Ele, na verdade, vai estar digitando, ó. Vai digitar uma linha inteira, separando por espaço. E digitar Enter, né? Digita a linha inteira, dá Enter. Como ele está fazendo, digitando cada linha dando Enter, é como se a gente estivesse recebendo um vetor, né? Na mesma linha. Então o que eu faço? É só eu fazer a matriz, né? Inicializo ela como um vetor vazio. E aí, eu faço um for, né? Vamos chamar for i in na quantidade de linhas que ela vai ter, né? Ou seja, no range n, né? Quantidade de linhas, né? Que olha, ele vai estar recebendo cada linha da matriz em uma linha aqui no terminal, né? Ele vai digitar uma linha inteira aqui da matriz, ó. Cada valorzinho da coluna, digitou e jogou dentro da matriz. Digitou a linha inteira, jogou na matriz. Então eu vou estar percorrendo aqui, ó, para cada linha na matriz, né? Então, para ir no tamanho de quantidade de linha da matriz, o que eu vou fazer? Matriz, né? Eu vou acrescentar. O que eu vou acrescentar? Aquele valor que ele digitou ali na linha, né? Ou seja, vai ser uma lista, né? Porque a matriz é uma lista. Então, como eu vou querer uma lista de lista, né? Eu acrescento uma lista dentro da outra. Como eu vou estar digitando tudo na mesma linha, né? Eu uso o map. Como é inteiro, coloca um int aqui. Input, ponto split. A sintaxe ela é um pouquinho estranha, né? Mas se você perceber, com essa explicação que eu te dei aqui, faz tudo sentido, né? Porque uma matriz é uma lista de lista, né? Como ela já é uma lista vazia aqui, eu vou estar acrescentando, ó, acrescentando outra lista dentro dela, né? O que é essa lista aqui, ó? É uma linha inteira daquela matriz ali que o usuário vai digitar aqui no terminal. Isso ele vai fazer para cada linha, né? Então tá ali, ó, delimitar. For i in range n. Assim ele recebeu a matriz todinha, né? Com aquela estética ali que ele passou. Agora, o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer a soma das colunas, né? E depois imprimir tudo na mesma linha. Então, como ele vai somar as colunas, o que ele tem que fazer? Ele vai ter que fixar o valor da coluna, né? E ir percorrendo as linhas. Vou colocar ali no desenho, né? Fica melhor para enxergar. Diminuir aqui. Tá aqui, ó. O que ele fez, ó? Para j no intervalo m, só fazer o for, né? For j no intervalo, né? Intervalo é range. Ou seja, ele vai fixar aquela coluna ali e vai percorrendo cada linha, e com isso ele vai somar aquela coluna inteirinha, né? Aí eu vou usar a variável soma só para me auxiliar, né? Eu sempre vou ter que estar inicializando ela em zero, então ela vai sempre ter que ficar aqui debaixo desse for, né? Aí eu faço outro for aqui dentro agora para percorrer cada linha, né? Vou chamar de i. Agora o range é n, né? Porque eu estou percorrendo na linha. Ele vai incrementando o soma com aquele valor ali da matriz naquela posição. Lembrando que a matriz eu acesso usando dois colchetes, né? Eu coloco colchete, primeiro item é a linha, segundo item é a coluna.
Semelhante com aquela sequência que você usa para poder denotar as matrizes em álgebra linear, né? Depois que ele faz esse for aqui do i, né? Ele já acumulou na soma todo que ele tinha que fazer para somar aquela coluna inteira. Então ele só tem que imprimir esse soma e só dar um espaço. Porque ele pediu para mostrar que for de coluna na mesma linha. Aí para organizar eu só dou um print aqui para não ficar tudo colado, né? Para separar todas as colunas. Aí depois na outra linha eu imprimo as linhas. Então eu preciso dar um print vazio aqui. Porque aqui ele não está imprimindo e quebrando linha. Ele está imprimindo e dando espaço, né? Então depois ele vai ter dado um espaço. Como ele deu espaço, a gente precisava que ele desse uma quebra de linha para poder organizar, né? Aí agora para imprimir as linhas a lógica é parecida, só que é só inverter, né? Inverto o i com j. Ao invés de eu fixar a coluna e percorrer na linha para somar a coluna, né? Eu preciso somar as linhas, ou seja, eu fixo a linha e vou percorrendo as colunas, para ele somar a linha inteira, né? Que é o for aqui de baixo. Não está dando para enxergar, mas já dá para perceber, né? Que é igualzinho de cima, né? Só inverter. Eu faço for i em range n, né? Inicializo o soma em 0 sempre, porque o soma ele sempre estava acumulando e está com um lixinho ali do cálculo anterior que a gente fez, então a gente sempre vai ter que estar colocando 0 aqui. Sempre no início da repetição, para ele sempre poder estar atualizando ela e zerando, qualquer valor que tiver lá dentro. Faço outro for aqui agora para a coluna, né? Então aqui como eu estou em coluna, o j vai ser no intervalo de m, né? Range m. O soma só incrementa tudo que eu tiver ali naquela posição. Posição i, posição j. Rodou aqui inteiro, só imprimir essa soma e dar um espaço. Como ele imprimiu espaço ali no final, para deixar o programa organizado, né? Só imprimir uma linha em branco aqui, para na hora que ele der a mensagem de finalização do programa no terminal, não ficar tudo emendado e feio lá, né? Então aqui está implementado o programa. Vamos executar, né? E vamos ver se está funcionando. Copiar aqui, né? Copiar tudo de uma vez só. Porque ficar digitando isso aqui um por um no terminal vai ser bem cansativo, né? Então só copio e cola aqui direto. Dou Enter, né? E ele deu lá, ó, 4, 8, 12, 16, 20. Certo, né? Que somou aqui, ó. Somou aqui, somou, somou, foi guardando. E agora a soma das linhas, né? Ó. Soma das linhas como são tudo a mesma, né? Se eu somar aqui 1, 2, 3, 4, 5, vai dar 15, ó. 15, 15, 15, 15. Certinho, né? Para quem já consegue entender, vê que esse exercício aqui, qualquer valor que a gente digitar, ele vai funcionar perfeitamente, né? E qualquer parametrização que a gente usar também, né? Então eu vou usar, para exemplificar, eu vou usar um outro exemplo aqui no Python Tutor. Porque é bom você ter o hábito de testar sempre vários casos, né? Porque talvez seu programa pode estar viciado. Isso porque ali embaixo ele deu tudo 15, 15, 15, né? Pra gente verificar se na verdade ele está somando tudo certinho ou se ele está com alguma gambiarra funcionando para aquele caso ali. Só vim aqui visualizar, né? Aí aqui embaixo ele está pedindo, ó, a entrada, né? Vamos colocar uma matriz pequena, né? Vou colocar matriz 3×2. 3 linhas, 2 colunas. E vou em submeter. Olha lá, ó, 3×2 criou variável n3, variável m2. Agora ele vai criar a matriz que vai ser uma lista vazia, né? Depois, ele vai criar o i aqui para percorrer esse intervalo aqui, para eu poder receber na matriz de uma linha só com aquela formatação que o usuário deu, né? Como é 3×2, vou usar assim, ó. 1, 2, né? Que são só 2 colunas. Digitei a primeira linha dela. Digitei a primeira linha dela. Agora eu vou digitar a segunda linha, né? Vou colocar 3, 4. Agora a próxima linha, né? Vou digitar 5, 6. E acabou, né? Olha lá, ó. Fica um pouco estranho aqui, né? Porque uma matriz é uma estrutura lista de lista, né? No computador ele vai estar entendendo, ó, que vai estar esses vários ponteirinhos aqui, né? Apontando para cada listinha lá dentro dela.
Mas uma abstração disso aqui acaba se transformando pra gente uma matriz, né? A gente sabendo modelar ela certinho, ela funciona perfeitamente no computador. Matriz, ó, 3 por 2, né? Já tá certinho, agora ele vai pro próximo passo, né? Que é fazer a soma das colunas, né? Aí ele vai criar a variável ali para estar auxiliando, vai criar a variável soma para estar acumulando. E aí ele vai estar somando, ó, cada valorzinho ali dentro, né? Eu vou acelerar aqui porque vai estar somando, ó, ele somou tudo, ó, imprimiu 9 ali. Vai fazer para a próxima coluna também, né? São só 2 colunas. Imprimiu ali, ó, 9 e 12. Ele vai imprimir aqui a aba de link para organizar, né? E agora vai fazer a somatória das linhas, né? São 3 linhas, então ele vai executar isso aqui 3 vezes, né? São 2 colunas, ele executa aqui só 2 vezes. E imprime ali o valor daquela linha. Depois ele vai lá e vai imprimir a próxima linha, né? Imprimiu o 7, que ele fez a soma ali. E agora ele vai imprimir o outro somatório, né? Que foi 11. Se você fizer essas contas aqui à mão, você vai ver que tá dando certinho o programa, né? Ele já somou tudo, já imprimiu tudo que ele devia fazer. Ele vai só imprimir ali para organizar. Um print vazio, né? E encerrou o programa. Esse aqui ele é um pouquinho mais difícil de pensar, porque você tem que abstrair como que é o funcionamento da matriz, né? Como que a gente implementa ela aqui em Python. E como que a gente usa aqui os índices, a gente acerta os índices aqui usando um for, né? Estrutura de repetição, a gente consegue acessar todos os valores. E com uma variável que soma, a gente consegue estar acumulando tudo que ele pediu ali para somar. E é só a gente ter atenção aqui na hora de imprimir. Dando o espaço certinho e imprimindo o print vazio para poder quebrar as linhas na hora certa. Vou colocar aqui o código de novo para você poder ver. Espero que você tenha entendido aí.